A escola tem todo o perfil sustentável, uma escola ecotécnica, toda a sua construção foi pensada de forma sustentável, desde o cimento usado até as lâmpadas que a escola possui. A gente participou nos últimos 2 anos de uma feira que até acontece em Campo Grande, né? De ciência, tecnologia e meio ambiente. E a gente chegou lá, tinha algumas maquetes que tinham, né, um modelo de um telhado verde que poderia daqui a alguns anos acontecer. A gente chegar lá e falar, caramba, na minha escola tem isso e funciona. Aí aqui em cima a gente consegue ver, esse é o boldo chileno, mas ele capta essa luz solar, fazendo que a escola fique mais fresca. E esse, como se fossem cachepôs mesmo, é feito de pneu queimado. O prédio foi doado, né, pelo parceiro, mas todo o conhecimento desenvolvido na escola pelos profissionais da rede de educação, de ensino do Estado, porque nossos profissionais não são como em outras parcerias do parceiro, foi um formato que a gente foi colocado na nossa mão, mas não tinha na rede, por exemplo, como não tem na América Latina, uma escola sustentável. Então, como é? Ter uma escola sustentável, com curso profissionalizante em administração e horário integral. O trabalho no ECRE é diferenciado dos demais por quê? Porque aqui os professores trabalham o seu conteúdo integrado, ou seja, nós temos vários projetos. O telhado verde, temos a sala de emprego, onde os alunos são incentivados e são instruídos a que terem uma postura correta numa entrevista de emprego e a produzir um currículo de forma adequada. Não somos um currículo voltado para a sustentabilidade, nós somos um currículo voltado para a formação profissional e administração de empresas. Vamos falar que o Brasil está com o tempo fechado. Centro-Oeste 35 graus, Sul 20 graus e Brasília aí 5. É diferente de tudo que eu já conheci, não só pelo prédio ser novo, ser bonito, né? Mas o tipo de trabalho que a gente desenvolve aqui. Porque trabalhar integrada, a integração não é uma tarefa fácil. Apesar da gente entender, né, que quando eu falo de literatura, eu estou falando de história, eu estou falando de sociologia, estou falando de filosofia, a gente não tinha em mente que a gente podia integrar melhor isso e mostrar ao aluno que a disciplina ela não é fechada em si mesma, né? Que elas se comunicam. Por exemplo, quando eu botei Terra em Transe para eles, houve um estranhamento inicial, porque é uma linguagem diferente de cinema, né? Muitos se chocaram, ai professora, que filme é esse, coisa louca e tal. Mas depois que você começa a explicar a linguagem desse filme, né? Que eles começam a perceber que dentro daquele filme do Glauber Rocha tem o cubismo lá da arte, né? Que eles começam a perceber que existe uma estética ali, um neorrealismo, que eles começam a visualizar que existem várias coisas envolvidas, mas que não é um trabalho só da minha disciplina, é um trabalho que é feito, né, ao longo do ano. Eles conseguem ver um filme como maravilhoso. A parceria público-privada na rede hoje tem sido uma grande solução até educacional, né? Uma possibilidade de garantir para o nosso aluno um diferencial no ensino, seja por uma estrutura, né, que seja como o do Eric Heine foi construído com essa parceria, traz uma visibilidade para a empresa, sim, mas a gente vai muito além disso. Se a gente fosse depender, obviamente, só do poder público, poderia demorar mais tempo por conta de toda a burocracia que se encontra. É uma iniciativa nossa, né, do Rio, e tem sido muito positivo até mesmo o profissional que trabalha na equipe. Então, hoje a educação física dentro da minha área ela tem que estar mais diversificada. Ela não pode só chegar ali, o professor apitar e jogar a bola. E isso a gente consegue perceber aqui. Quando a gente está numa aula de natação, eles já percebem o que eles têm que fazer. Não precisa ser uma coisa direcionada dentro do técnico. Que é importante porque aqui é uma área litorânea, né? Onde a escola está localizada, que pega desde a Baía de Sepetiba toda e vai até Angra. E aí eles têm que aprender a nadar. No ERIC a gente tem uma equipe diretiva e essa equipe também conta com a participação direta dos profissionais da educação, que são os professores, e mais o grupo de alunos. Nós temos uma faixa de 582 alunos matriculados e uma faixa de uns 40 bem participantes no Grêmio Estudantil. O Grêmio na escola é muito participativo, assim, a gente está agora com o projeto de Olinasos, uma Olimpíada do Conhecimento para todos os alunos agora no segundo semestre,
Então, os professores ajudam, nós temos a interação com a coordenação nas reuniões, nos conselhos de classe. Então, assim, o Grêmio aqui no ERIC realmente faz. A gente fala de relação com a comunidade. A escola, quando foi inaugurada, ela não atendeu prontamente a comunidade, porque era uma praça que foi utilizada para construir uma escola, e quando chegou na hora da matrícula, a comunidade percebeu que só podia entrar na escola quem fizesse processo seletivo. Então, rapidamente tentamos verificar uma possibilidade de melhorar essa relação e colocamos aos sábados aula de reforço. Assim, hoje, no ERIC, vamos dizer que 70% são de Santa Cruz, né? Coisa que na primeira turma eram 10% somente, e grande maioria de fora da própria região. A relação dos alunos com a comunidade, com o parceiro, ela vem se estreitando ao longo dos anos, com diversos projetos que a gente desenvolve na escola, muitos deles voltados para a questão social. Tem uma campanha do óleo, né, a reutilização do óleo de cozinha. Eles saem pela comunidade informando da importância da reutilização do óleo, do quanto de dano leva para o meio ambiente o descarte indevido. Eles fizeram aqui, né, um trabalho de doações de óleo, essas coisas, a comunidade toda deram também, colaboramos, entendeu? Os alunos que fazem toda a reciclagem. A hora do almoço, eu fico na portaria, botando os alunos para almoçar. Eles mesmo vêm aqui e recolhem as garrafas, se tiver garrafa, recolhe os copos, eles que fazem essas separações. Comida, resto de comida, eles também fazem, porque eles reaproveitam para fazer adubo, né? A gente coloca aqui resíduos de material orgânico e aí por cima coloca um pouco mais de grama, né, para abafar. Porque tem aqui esse círculo no meio, para saírem os gases que são liberados durante a compostagem, né? E essa área aqui já vai estar adubada. Essa daqui já está tão avançada que já tem plantas nascendo aqui. Mas pode ficar só aqui para adubar essa área, como também pode ser retirado daqui para usar no restante da área verde da escola. Que quando a gente chega nos resultados, né, a gente pega um resultado de uma escola pública do Leblon e pega um resultado de uma escola pública de Santa Cruz. Pô, por que esse diferencial na potencialização desse resultado? E que desde quando a gente começou a fazer o Saerjinho, a gente sempre supera além de 120% da nossa meta. Aí questionam, mas por quê? Qual é o modelo? Qual é a receita? É o entrosamento desse aluno com toda essa demanda que eles vivem dentro da escola.